Fala galera, beleza? Aqui é Fatos em 10. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um universo que parece saído de um filme de ficção científica, mas que está acontecendo agora mesmo, debaixo do seu nariz. Você já imaginou viver em um mundo onde as árvores conversam entre si, animais minúsculos resistem ao vácuo do espaço sideral, e uma colônia de seres microscópicos dentro de você controla sua saúde, seu humor e até seus desejos, sem que você perceba? Parece loucura, né? Mas acredite, tudo isso é absolutamente real e faz parte do campo mais fascinante que existe, a biologia. Prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar fatos tão inacreditáveis que vão mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor, desde a planta no seu quintal até o seu próprio corpo. Nós vamos desvendar segredos que a natureza escondeu por milhões de anos. Vamos conhecer criaturas que desafiam a própria definição de vida e morte, redes de comunicação secretas que conectam florestas inteiras e superpoderes biológicos que você nem sabia que possuía. Cada fato que eu vou te contar hoje é mais impressionante que o outro, provando que a realidade consegue ser muito mais criativa e bizarra do que qualquer roteirista de Hollywood. Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre o mundo natural, porque a viagem que estamos prestes a começar vai explodir a sua mente. E fica aqui um aviso importante. Eu separei as curiosidades mais insanas e perturbadoras para o final do vídeo. Então, se você é curioso de verdade e quer ter sua mente completamente virada do avesso, você precisa assistir até o último segundo. Sério, você não vai se arrepender. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo desvendar os mistérios mais incríveis da biologia. Bora lá! Para começar, vamos falar de um ser que faz o Superman parecer frágil. Conheçam o tardígrado, também conhecido como urso d'água. Esse bichinho microscópico, com menos de 1 milímetro de comprimento, é simplesmente o animal mais resistente que conhecemos. Ele não só sobrevive, ele humilha as condições mais extremas que você possa imaginar. Estamos falando de temperaturas próximas do zero absoluto, algo como menos 272 graus Celsius, e também de calor escaldante, acima de 150 graus. Ele aguenta pressões esmagadoras, 6 vezes maiores que as encontradas no fundo do oceano, e doses de radiação centenas de vezes maiores do que as que seriam letais para um ser humano. E o mais inacreditável de tudo, ele sobrevive ao vácuo do espaço sideral. Sim, eles já foram enviados para o espaço e voltaram vivos. Mas como essa criatura minúscula consegue essa proeza? O segredo está em um superpoder chamado criptobiose. Quando as condições ficam ruins, o tardígrado entra em um estado de animação suspensa, quase como se desligasse a vida. Ele desidrata seu corpo, substituindo a água por açúcares especiais que protegem suas células, e seu metabolismo cai para menos de 0,01% do normal. Nesse estado, ele pode permanecer por décadas, talvez séculos, esperando o ambiente voltar a ser favorável. É como se ele apertasse um botão de pause na vida, esperando o momento certo para voltar à ativa. É uma estratégia de sobrevivência tão eficiente que beira a imortalidade. E se você acha que já acabou, segura essa. Cientistas descobriram que o tardígrado tem uma quantidade absurda de DNA de outras espécies. Cerca de 17% do seu genoma vem de bactérias, fungos e plantas, adquirido através de um processo chamado transferência horizontal de genes. É como se ele roubasse as melhores características de outros seres vivos para se tornar ainda mais forte. Essa mistura genética bizarra o ajuda a reparar seu próprio DNA danificado pela radiação, por exemplo. O tardígrado não é apenas um sobrevivente. Ele é um engenheiro genético da natureza. Um verdadeiro milagre da evolução que nos mostra o quão resiliente a vida pode ser. Agora,
Vamos para um lugar que você provavelmente acha silencioso e parado, uma floresta. Mas e se eu te dissesse que, debaixo dos seus pés, existe uma rede de comunicação complexa, uma verdadeira internet biológica, onde as árvores trocam informações, compartilham recursos e até mesmo sabotam suas rivais? Isso não é ficção, é a Wood Wide Web. As plantas não têm boca, mas elas conversam o tempo todo. Uma forma de fazer isso é liberando sinais químicos no ar. Quando uma planta é atacada por um inseto, por exemplo, ela pode liberar compostos voláteis que avisam as plantas vizinhas do perigo, fazendo com que elas ativem suas próprias defesas químicas antes mesmo de serem atacadas. É um sistema de alerta incrível e silencioso. Mas a comunicação mais sofisticada acontece no subsolo. As raízes das árvores se conectam através de uma vasta e complexa rede de fungos micorrízicos. Pense nesses fungos como os cabos de fibra óptica da floresta. Através dessa rede, as árvores podem trocar nutrientes essenciais. Uma árvore mais velha e alta, com mais acesso à luz solar, pode enviar carbono para mudas jovens que estão crescendo na sombra, ajudando-as a sobreviver. É uma relação de cooperação e mutualismo que sustenta a saúde de todo o ecossistema. Elas funcionam como uma supercomunidade, onde os mais fortes ajudam os mais fracos. O mais impressionante é que essa rede não serve apenas para compartilhar comida. As árvores também enviam sinais de estresse e alerta por essa internet. Se uma árvore está sofrendo com a falta de água ou com uma doença, ela pode avisar suas vizinhas através da rede de fungos. E não é só cooperação. Algumas plantas, como a nogueira preta, usam essa rede para liberar toxinas e prejudicar o crescimento de plantas concorrentes ao seu redor. A Wood Wide Web nos mostra que uma floresta não é apenas um amontoado de árvores, mas um superorganismo complexo, inteligente e interconectado, com uma vida social secreta e fascinante, acontecendo bem debaixo da terra. Agora vamos olhar para dentro, para a máquina mais complexa e surpreendente que conhecemos, o nosso próprio corpo. E a primeira coisa que você precisa saber é: você não é apenas você. Seu corpo é, na verdade, uma colônia ambulante. Nós somos compostos por cerca de 30 trilhões de células humanas, mas abrigamos quase 40 trilhões de micro-organismos, principalmente bactérias. Esse conjunto de seres, chamado de microbioma, vive principalmente no nosso intestino e desempenha papéis cruciais na nossa existência. Eles ajudam a digerir alimentos, produzem vitaminas essenciais, treinam nosso sistema imunológico e até mesmo influenciam nosso humor e saúde mental, produzindo neurotransmissores como a serotonina. Você é, literalmente, um ecossistema. E os superpoderes não param por aí. Pense nos seus ossos. Eles parecem simples e estáticos, mas, quilo por quilo, o osso humano é mais forte que o aço. Um bloco de osso do tamanho de uma caixa de fósforos pode suportar até 9 toneladas de peso, sem se quebrar. E o seu coração? Esse músculo incansável bate cerca de 100 mil vezes por dia, bombeando sangue suficiente para encher um caminhão-tanque. Ao longo de uma vida, ele gera energia suficiente para dirigir um caminhão até a Lua e voltar. É uma bomba biológica de uma eficiência e durabilidade que a engenharia humana ainda sonha em alcançar. Para completar, vamos falar do órgão que está processando tudo isso agora: seu cérebro. Ele representa apenas 2% do seu peso corporal, mas consome incríveis 20% de todo o oxigênio e calorias que você ingere. Ele é o órgão mais guloso do seu corpo. Essa energia toda é usada para gerar uma atividade elétrica constante, com seus 86 bilhões de neurônios, criando mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. O corpo humano não é só um conjunto de partes. É uma sinfonia biológica perfeitamente orquestrada, uma máquina de sobrevivência com poderes que subestimamos todos os dias.
Se o tardígrado é quase imortal, o nosso próximo personagem é o mestre da reconstrução. Conheça o axolote, uma espécie de salamandra que vive em lagos perto da cidade do México. Esse bicho, com sua aparência fofa e um sorriso permanente, esconde um dos superpoderes mais cobiçados pela ciência, a regeneração. Se um axolote perde uma pata, não tem problema. Em algumas semanas, uma nova pata perfeitamente funcional cresce no lugar, com ossos, músculos, nervos e pele. Mas não para por aí. Ele pode regenerar a cauda, partes da mandíbula, pele e até mesmo órgãos vitais. A habilidade do axolote é tão extrema que ele pode regenerar partes do seu próprio cérebro e até mesmo sua medula espinhal se ela for danificada. Se um pedaço do coração dele for removido, ele simplesmente cresce de volta, sem deixar nenhuma cicatriz. É como se o corpo dele tivesse o manual de instruções original e pudesse reconstruir qualquer peça que venha a faltar. Isso acontece porque o axolote mantém durante toda a sua vida características que a maioria dos anfíbios só tem na fase larval, um fenômeno chamado neotenia. Ele é basicamente um eterno adolescente, e essa juventude eterna lhe confere essa capacidade regenerativa absurda. Obviamente, a ciência está de olho nesse pequeno super-herói. Estudar o axolote pode destravar os segredos da regeneração de tecidos e órgãos em humanos. Imagine um futuro onde poderíamos regenerar um membro perdido, reparar danos na medula espinhal de pessoas paralisadas ou curar corações danificados por infartos. O axolote não é apenas uma curiosidade biológica, ele é uma promessa, uma chave em potencial para revolucionar a medicina e mudar para sempre a forma como lidamos com lesões e doenças. Ele nos mostra que a capacidade de cura perfeita existe na natureza. E talvez um dia a gente consiga aprender com ele. Agora vamos mergulhar nas profundezas escuras dos oceanos, um lugar onde a luz do sol não chega, mas que está longe de ser completamente escuro. Lá, a natureza criou seu próprio show de luzes, a bioluminescência. Esse é o fenômeno em que seres vivos produzem e emitem luz própria. E não é como uma lâmpada quente. É uma luz fria, gerada por uma reação química entre uma molécula chamada luciferina e uma enzima chamada luciferase. É um processo incrivelmente eficiente que converte quase 100% da energia em luz, sem desperdiçar quase nada como calor. Uma lâmpada incandescente, para comparação, perde cerca de 90% da sua energia como calor. A bioluminescência nos oceanos é usada para tudo. Alguns peixes usam iscas luminosas para atrair presas na escuridão, tipo o famoso peixe-diabo negro. Outros usam flashes de luz para confundir predadores e escapar, como se fosse uma granada de luz biológica. A luz também é usada para comunicação, para encontrar parceiros para acasalamento em um espetáculo de paquera brilhante. Existem lulas que podem ejetar uma nuvem de muco bioluminescente para distrair um atacante. É uma ferramenta de sobrevivência multifuncional, que transformou a escuridão do abismo em um palco para um espetáculo de luz e sombra. Mas esse fenômeno não se restringe às profundezas. Na superfície, temos as praias que brilham no escuro, causadas por dinoflagelados, um tipo de plâncton que emite luz quando é perturbado pelo movimento das ondas. Temos também os vagalumes piscando em noites de verão, e até mesmo alguns tipos de cogumelos que brilham com uma luz esverdeada fantasmagórica em florestas úmidas. A bioluminescência é um lembrete de que a vida encontra as soluções mais criativas e belas para os desafios da sobrevivência, transformando a química em pura magia visual, um espetáculo que a natureza nos oferece de graça. Se você achava que zumbis eram coisa de filme, prepare-se para conhecer uma história de terror da vida real. Existe um gênero de fungo chamado Ophiocordyceps, que é um mestre em controle mental. Ele é um parasita especializado em infectar insetos, principalmente formigas, e o que ele faz é assustador. Quando um esporo do fungo pousa em uma formiga,
Ele germina, penetra no exoesqueleto e começa a crescer dentro do corpo dela, liberando substâncias químicas que vão direto para o cérebro do inseto. A partir daí, a formiga já não é mais dona de si mesma. Ela se torna uma marionete, um zumbi a serviço do fungo. O fungo não mata a formiga imediatamente. Em vez disso, ele a controla. Ele a força a abandonar sua colônia e a seguir um caminho errante e trêmulo, um comportamento que os cientistas chamam de caminhada da morte. O objetivo do fungo é levar a formiga para um local específico, geralmente a parte de baixo de uma folha, a uma altura e umidade ideais para o fungo se desenvolver. Chegando lá, o fungo força a formiga a morder a nervura da folha com uma força tremenda, travando suas mandíbulas no que é conhecido como mordida da morte. A formiga fica presa ali, imóvel. Só então, com a formiga zumbi travada no lugar perfeito, o fungo finalmente a mata. Ele consome o corpo do inseto por dentro e depois de alguns dias, uma haste cresce para fora da cabeça da formiga morta. Essa haste libera novos esporos que caem sobre o chão da floresta, prontos para infectar outras formigas que passam por ali, recomeçando o ciclo macabro. Esse fenômeno nos mostra um lado sombrio e fascinante da evolução, onde a batalha pela sobrevivência leva a estratégias parasitárias que são tão complexas e aterrorizantes quanto qualquer história de ficção. A natureza, meus amigos, tem seus próprios filmes de terror. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, e o que vimos aqui é só uma pequena amostra, a pontinha do iceberg do universo misterioso e alucinante da biologia. Vimos animais que sobrevivem ao espaço, plantas que conversam em uma internet subterrânea, nosso próprio corpo como uma colônia de bactérias, a regeneração perfeita do axolote, shows de luzes vivos e fungos que criam zumbis. Cada uma dessas histórias nos mostra que o mundo natural é infinitamente mais complexo, inteligente e, por que não, bizarro do que a gente costuma imaginar. A biologia não é só decorar nomes de plantas e animais. É sobre entender os mecanismos incríveis que governam a vida em todas as suas formas. É sobre descobrir que, em cada canto do planeta, desde o fundo do oceano até o seu próprio intestino, existem histórias de sobrevivência, cooperação e competição que desafiam nossa compreensão. A ciência está constantemente descobrindo novas espécies, novos comportamentos e novas interações que nos forçam a reescrever o que achávamos que sabíamos. A verdade é que quanto mais exploramos o mundo vivo, mais percebemos o quanto ainda temos a aprender. E é por isso que canais como o Fatos em 10 existem, para te levar junto nessa jornada de descoberta, para te mostrar que a ciência é a maior aventura de todas. O que eu te mostrei hoje é só o começo. Existem milhares de outras curiosidades esperando para serem descobertas, desde os vírus que compõem parte do nosso DNA até as estratégias de caça mais engenhosas do reino animal. O universo da biologia é uma fonte inesgotável de espanto, e eu mal posso esperar para explorar mais dele junto com você. A natureza é a maior contadora de histórias que existe, e nós estamos aqui para ouvir. E aí, depois de tudo isso que a gente viu hoje, você ainda acha que a biologia é só aula chata de escola? Eu duvido muito. Vimos que a realidade biológica supera qualquer roteiro de ficção, com super-heróis indestrutíveis, redes sociais de plantas e zumbis controlados por fungos. A natureza é a coisa mais maluca e genial que existe, e entender um pouquinho mais sobre ela nos faz enxergar o mundo com outros olhos, com mais curiosidade e, principalmente, com mais respeito por toda a forma de vida que compartilha esse planeta com a gente. A ciência está em todo lugar, pulsando e nos surpreendendo a cada nova descoberta. Se você curtiu essa viagem tanto quanto eu e teve sua mente explodida com esses fatos, então faz o combo completo da curiosidade. Deixa aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e, o mais importante, ativa o sininho.
Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aventuras pelo incrível mundo do conhecimento, porque eu te garanto que tem muito mais de onde isso veio. O seu apoio é o combustível que nos move a continuar trazendo conteúdos como este para você. E pode se preparar, porque no nosso próximo vídeo, nós vamos mergulhar em outro tema bizarro, explorando as invenções humanas mais estranhas que já foram criadas. A gente vai continuar nessa pegada de descobrir as coisas mais insanas que existem por aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se sempre, a ciência nunca é entediante. Ela é a resposta para as perguntas mais fascinantes. Um abraço e até a próxima!